Judas provavelmente, isso aqui eu não posso afirmar, Judas provavelmente já intentou trair Jesus ali lá. por causa disso. Porque, só que não vai dar em nada, isso aqui não vai dar em nada, não compensa. Ou das duas, ou eu vou ganhar pelo menos um pouquinho para não sair com a mão na frente ou atrás, ou eu vou fazer um favor para ele. E vou estimular ele a se defender, e eu vou dizer ainda que deu uma força. Exatamente. Isso aí, hein, Jesus? Sabe por que eu fiz aquilo? Pra te dar uma mão. Se eu colocar ele numa sinuca de bico... Ela age como parte daquilo. E os outros no ambiente, tem ela com essa importância ou não? Eu acho que o fato deles aceitarem e não repelirem já mostra que assim, aqui não dá pra mexer. Ela é do grupo. Ela é do grupo. Ela tinha autoridade. Ela tinha autoridade. Inclusive, muitos estudiosos, tem um estudo que saiu agora em 2018, que mostra a figura da Maria Madalena como líder de mulheres, como uma figura de liderança cristã na igreja cristã primitiva. Quer dizer, ela é um baluarte quando a gente fala de liderança feminina na igreja. Ela inspirou outras mulheres a servir, a ajudar na causa, a montar seus grupos, a orarem, a ter uma liderança que não era comum para o judaísmo daquela época. A mulher que não frequenta sinagoga, a mulher que não vai nos serviços religiosos. E a Maria Madalena inaugura isso como uma liderança junto aos discípulos, junto aos mais próximos de Jesus. E é interessante que a teoria da conspiração vai dizer sempre assim, que a igreja quis abafar a Maria Madalena. Isso pode ter acontecido ali na Idade Média. Eu falei do Gregório Magno e tudo mais, mas no Novo Testamento não. Porque se eles quisessem realmente abafar a Maria Madalena, ela não estaria aqui hoje sendo conversada, a gente nem saberia dela. João conta toda essa história que eu estou contando e ele vai mais além. Ele fala que Maria Madalena foi uma das que ficaram ao pé da cruz de Cristo até o final. Tanto que para ela foi quem ele primeiro então, na linha temporal, quando que acontece isso? É antes dele entrar em... Antes de Jesus entrar em... no jumentinho. Da unção? Da unção. Foi antes dele entrar com o jumentinho. Quantos dias? Ah, não, foi na mesma semana. Na mesma semana. Jesus chegou ali em Betânia na sexta-feira. Certo. Aí eles já preparam tudo ali. Ela unge Jesus, provavelmente, ou na sexta-noite ou no sábado à noite. Ou na sexta-noite ou no sábado, não é mais próximo. Para no domingo ele entrar. Para no domingo ele entrar. Ah, então é bem próximo. Então, vamos supor que foi no sábado à noite. Tá. Ela ungiu Jesus sábado à noite. Jesus dormiu, no outro dia de manhã cedinho ele já subiu com o jumentinho, ungido por ela, para entrar na cidade. E aí, uma semana depois ele foi crucificado. E qual é a próxima referência que tem dela? Na sexta-feira, que na Santa, que foi semana passada, inclusive, chorando, mas com um detalhe curioso. Jesus tinha uma multidão com ele entrando em Jerusalém. Tá. Onde é que esse pessoal foi parar na sexta-feira? Então. Cadê o Lázaro que ele tinha ressuscitado? E aí? Cadê os leprosos? Todo mundo se acovardou. Morreu, né? Todo mundo acabou. Morreu, acabou a nossa esperança. Acabou a nossa esperança. Ele morreu, acabou a nossa esperança. A galera se espalhou, foi embora. E mesmo antes dele morrer, Fabi, mesmo na sexta-feira... O próprio Pedro já deu uma negada. Quando eles prenderam Jesus no Getsemane, foi Na verdade, a decepção desse grupo com Jesus já começou no próprio domingo. Por quê? Vamos fazer aqui uma cronologia, já que você pediu. Tá. Sexta-feira à noite, sexta-feira Jesus chega em Betânia. Pousa lá. Tá. Provavelmente na casa de Lázaro. Pousa, né? Chegou de helicóptero. Eu lembrei, foi do Henrique Cristo, né? Total. Eu vou do meu pai. Meu pai. Uma vez perguntaram pra ele no programa do Ratinho. Gente, cadê ele? Ainda tá nativo? Tá em Brasília. Tá em Brasília agora, ele não tá mais em Curitiba. Perguntaram pra ele assim, mas escuta, Jesus era humilde, só andava de jumentinho pra cima e pra baixo. Por que você só anda de avião? Falou assim, o pessoal, galera, calma, posso explicar. É para cumprir a promessa do meu pai, que diz que quando eu voltasse eu viria nas nuvens. Ele meteu essa, olha só. Não, então, ele é muito inteligente. Não tá, veio tá certo, muito esperto. Mas então, ele chega em Betânia, dorme lá, né? Dorme lá, fica provavelmente na casa de Lázaro. Eles já preparam um jumentinho, passa o Shabat com eles ali. Sábado à noite, eles têm uma refeição para Jesus. Maria vem e unge. Tá. Essa unção que eu falei da realeza. Uma notinha de rodapé. Aí que eu quero que vocês imaginem as conversas em torno daquela refeição ali, né? Nossa, agora vai. Agora vão arrebentar todo mundo que é do outro partido, dominar, quebrar tudo, vão chegar em Jerusalém lá. Porque eles imaginavam que eles tinham visto Jesus andar sobre as águas, acalmar a tempestade, expulsar demônio, ressuscitar morto, multiplicar pães e peixes. Falta o quê agora? É ele entrar, pegar a coroa e eu não vou ter medo de enfrentar a morte por ele, porque se eu machucar, ele me cura na hora. Aí Jesus entra no jumentinho, sobe no jumentinho,
vai até o alto do Monte das Oliveiras, vê Jerusalém lá embaixo, como você viu, e aí ele para a multidão. Que é uma visão muito bonita. Muito né? bonita. E ele para. Nessa hora ele para. Aí foi um estalo. Jesus para e começa a chorar. E eu não sei se você e a Fabi, quando foram a Israel, ao Oriente Médio, perceberam isso. Eles são muito passionais Sim. Demais. nas expressões Antes deles. de chegar lá no avião, era mó briga. os Briga. judeus. Ele, Sim, sim. às vezes nem estão brigando, viu? Às vezes Tá É, só só um jeito de conversando, falar. né? se fosse um podcast À só noite, com eles nas lá, já ruas, estavam quebrando lembra? essa É. equipe O povo toda. festejando. Você viu isso? Você saía de noite? Sim. Gente, eu não, porque nós dois éramos os velhos, mas a equipe mais jovem ia. Gente, de noite, criança na rua, 11 da noite, criança na rua, eles festejando aquelas feiras Normal e abertas, tal. meu Então Deus. a cidade estava em festa, Povo porque era Páscoa. festeiro. Sim. A cidade estava em festa, que é Páscoa, e os discípulos mais em festa ainda. Jesus para, multidão toda atrás dele, e ele começa a chorar. Chora copiosamente. Maria estava ali, em algum canto daquela procissão. E ela, de alguma maneira, entendeu que talvez a coisa não era como eles estavam esperando. Mesmo porque ele já sabia. falava. Eles é que não queriam entender. Tanto porque é que ele falou falavam. assim: guarda, minha filha, esse perfume, porque você vai gastar Usar o no resto meu no meu sepultamento. Nossa. Ela entendeu. Parece que ela teve uma percepção teológica que os outros não tinham. Exato. E as entrelinhas do Evangelho de João já me Mas é dizem que mulher isso. tem isso, né? Você sabe disso. Tem. O tal do sexto sentido não é vago, não. Existem pesquisas que mostram que nós temos a capacidade, até pela nossa composição hormonal relacionada ao estrogênio e à progesterona, que nós conseguimos ler as microexpressões faciais As que os homens entrelinhas. não conseguem. Microexpressões, Ela né? Aquelas que entendeu, entram. ela Então, tipo, eu entendeu olho pra bem. você e digo, não vou com a cara desse cara. Mas por quê? Não se junta com essa criatura aí. Não gosto dele, não. Por quê? Não sei. Que nem Mas ele quando não tua fez- mãe fala, né? Exatamente. Essa daí Bota não, fé filho, na mãe. E até questões físicas também. O homem olha a cara dele todo dia, tá a mesma coisa. Ela fala assim: eu estou já precisando de botox. A gente não tá vendo diferença nenhuma. Eu... Então, Maria É. Madalena tinha, Ela já percebeu tinha entendido, aí. Ela tinha entendido, a gravidade ela tinha entendido a gravidade da coisa e ela ficou calada, ela se manteve ali na posição dela. Jesus chora e fala assim: ah, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados a você. Putz. Quantas vezes eu quis te reunir com uma galinha, reúno os pintinhos e você não aceitou? Aí ele enxuga as lágrimas, começa a descer, aí o povo começa a gritar, né? Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. A palavra Hosana é muito significativa. Hosana é Yehoshana, em hebraico. Yehoshana é Senhor, salva-nos, acuda, SOS. SOS, o povo estava... Então ali, Jesus estava, como, se fosse do ponto de vista político, Jesus estava como o líder que o povo precisava. E quando ele vai descendo, ele entra na cidade, o pessoal já esperando ele dar Simplesmente, ele desce do jumentinho e vai orar. Não faz nada. No auge do negócio. No auge do negócio, todo mundo esperando. Um anticlímax. Que frustração. Ele vai até depois lá no templo e purifica o templo. Todo mundo O pessoal esperando, pensa... agora vai vir a revanche e tal. Ele vai para os Estados Unidos. Depois ele pega e aí ele entra de novo ali, anônimo. O evangelho fala que ele se disfarça, entra anônimo ali no templo, anda pela esplanada do templo. Aquele pôr do sol de domingo, o anoitecer de domingo, foi uma frustração tremenda. Vamos imaginar as cenas. Baixou a expectativa de Com todo mundo. certeza. Aquelas Porque- conversas do porque- sábado à mas noite ele eram é outras. recebido em Jerusalém com festa também. Na verdade, quando lance ele dos chegou, ramos. sim, o pessoal foi, a multidão. A multidão. Só que quando ele chegou, o pessoal de Jerusalém não sabia o que estava acontecendo. Ah, não? Não. E ele não consumou a entrada, ele não Ele não fez consumou a entrada, ele só passou ali pela porta, Pela entrou, porta mas that's it. Tanto é que os escribas, a prova maior que ele não entrou fazendo revolução, é que os escribas e fariseus chegaram para os discípulos e falaram assim, para Jesus, falaram assim: mestre, manda os teus discípulos se calarem, você não está vendo que aqui é uma casa de oração? Jesus só falou o seguinte: se eles se calarem, As pedras as vão falar. próprias pedras clamarão. Mas veja, para eles falarem assim, manda os teus discípulos se calarem, está atrapalhando aqui. É. Jesus entrou, ficou calado, não fez nada, só orou, participou da Páscoa como qualquer uma das liturgias pascais. Ele já tinha participado, o cordeiro tinha sido morto. Não, o cordeiro ainda não tinha sido morto, que era a semana da Páscoa, né? Jesus participou ali, tudo direitinho. O cordeiro só seria morto na próxima quarta-feira. Aí, quando foi naquela noite, Do domingo. no domingo, eu fico imaginando a pessoa assim: pô, cara, que Era fiasco. só isso? É. Era isso. A gente pensou que ele ia arrebentar agora, que ele ia fazer, Não que aconteceu aconteceu. nada, né? Não aconteceu nada. Putz, imagina a frustração, foi uma né? frustração. E na segunda-feira, Jesus voltava para o templo disfarçado. Por quê, hein? Pois é, e esse porquê também eu não sei. Aliás, eu sei. Jesus
não era para ele implementar o reino como eles queriam. Jesus foi uma frustração para eles. Aí fala assim, olha, quer saber? Vai ver que ele não tem esse poder todo não, e é muito fácil a pessoa se decepcionar com o ideal e pular fora. Eu sei que na quarta-feira, eles tiveram na quinta-feira, aliás, melhor dizendo, perdão, na quinta-feira, Henrique, na quinta-feira, que foi o dia 14 de Nissan, na quinta-feira, eles perguntaram, senhor, o senhor quer que prepare a ceia do senhor em algum lugar? Lá em Jerusalém tem uma casa da coisa, vamos lá. Judas provavelmente, isso aqui eu não posso afirmar, Judas provavelmente já intentou trair Jesus ali lá. por causa disso. Só que não vai dar em nada, isso aqui não vai dar em nada, não compensa. Ou das duas, uma. Ou eu vou ganhar pelo menos um pouquinho para não sair com a mão na frente ou atrás, ou eu vou fazer um favor para ele. E vou estimular ele a se defender, eu vou dizer ainda que deu uma força. Exatamente. Isso aí, hein, Jesus? Sabe porque eu fiz aquilo pra te dar uma mão? Se eu colocar ele numa sinuca de bico, ele vai reagir. Mostrar o poder dele. Exatamente. Igual a gente, né, que vive Você provando tá a Deus. Aí, exatamente. Ele foi lá e vendeu Jesus para os homens do templo. Mas quando eles viram que Jesus foi crucificado, ali que o povo escolheu Barrabás, você viu que eles já estavam todos com medo. Pedro já estava negando. João afastou, depois voltou. Para ver o que estava acontecendo. João foi o único apóstolo que ficou, e com ele algumas mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena. O tempo todo ali, ó, até o final. O tempo todo até o final ela ficou ali. E quando ele morre na cruz do Calvário, todos os discípulos com medo dos judeus de serem associados também a ele. Aí no domingo que ele ressuscita, a primeira que está lá no túmulo é Maria. Você entendeu? Então é fantástica a história. Eu só estou dando umas pinceladas aqui, tem muito mais coisa para contar. Então, depois de Betânia, vai se falar de Maria Madalena na ressurreição, no túmulo. Depois silencia.